Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de Angular. E nesse vídeo nós vamos ver como adicionar um token no nosso projeto. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, vou abrir aqui o terminal. Qual é o objetivo aqui? Eu vou primeiro mostrar. No meu canal eu tenho um projeto que foi feito com Ruby on Rails e eu fiz o mesmo processo aqui de Tour of Heroes, porém para back-end. E especificamente nesse caso eu estou gravando os nomes dos heróis no banco de dados. Então você vai poder posteriormente recuperar esses valores que você salvou lá. E aí o que eu fiz? Eu obriguei, né, que no header da nossa requisição HTTP para o back-end que tenha uma entrada no header chamada authorization e neste authorization vai ter que ter algum valor. Então algum valor vai ter que ser passado nesse authorization. Aqui é o que eu estou chamando de um token. E esse token tem que ter um tamanho de pelo menos 10 caracteres. Pode misturar letra, número, símbolo, não importa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou remover. Aqui eu estou usando o Insomnia. O Insomnia ele é um client para a gente testar a API. Existem outros, por exemplo, como o Postman, mas eu estou usando aqui o Insomnia. Então eu vou remover de uma requisição que é o read all para a gente ver qual é o resultado. Então quando eu mandar essa requisição, o meu back-end vai mandar, coloque, né, um authorization header para se identificar a qualquer coisa com pelo menos 10 caracteres. Agora, se eu colocar novamente aqui, agora sim estou colocando esse authorization. Agora ele vai voltar para mim a lista de heróis. O que vocês estão vendo aqui .env é porque na verdade o meu token aqui ele está escondido, mas aqui eu tenho um token de pelo menos 10 caracteres. E aí a mesma coisa para todos, né? Então para read on, se eu tirar ele vai reclamar, se eu marcar aí ele vai trazer normalmente. E uma coisa também que a gente tem que levar em consideração vou dar um exemplo aqui. O name, por exemplo, se eu colocar um name vazio, o meu back-end ele vai retornar de uma forma. Só que cada back-end que a gente vai trabalhar, ele pode responder o erro de uma forma. Então, como não há muito um padrão, então a gente vai também tratar isso no nosso vídeo agora. Então, pessoal, de qualquer coisa que precisar, a gente volta aqui para ter como exemplo. Mas vamos agora fazer aqui o nosso projeto. Então, a ideia aqui, então a gente vai criar um token que a gente vai colocar lá no nosso interceptor para que a cada requisição ele já coloque um token para nós automaticamente. Então, o comando para criar é ng generate interceptor. Eu vou colocar lá em core, na pasta /interceptors /token e a flag skip-testes para ele não criar o arquivo de testes. Então foi criado para nós esse arquivo e aqui a gente vai dar uma olhadinha nele, o que a gente vai fazer. Então a gente já está um pouquinho acostumado, a gente já fez alguns outros interceptors, né? A gente fez o interceptor de pegar um erro, a gente fez o interceptor também de loading e agora a gente vai adicionar um outro interceptor, que é o interceptor agora do token. Então qual que é a ideia aqui? A gente não vai precisar aqui de construtor, então eu vou poder tirar esta informação. E o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou criar aqui uma variável chamada token. E aí eu vou
pegar este token do meu local storage. O que é o local storage, pessoal? O local storage é como se fosse uma área de armazenagem dentro do próprio browser. Depois eu vou mostrar no browser como que isso vai aparecer lá para nós. Mas é como se fosse uma área específica do browser para a gente poder salvar algum tipo de dado, para a gente recuperar depois. Então a API dele é muito simples. Aqui a gente não precisa adicionar nada, não precisa importar nada, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar local storage.getItem. Aqui, ó, se a gente ver, ele tem clear, getItem, key, length, remove item e set item. Ela é bem simples. Então no nosso caso aqui, a gente vai fazer um getItem e eu vou salvar o meu token no local storage com o nome token. Então iniciou a nossa aplicação aqui, eu vou fazer com que ele busque do local storage um token, mas vai poder acontecer de não existir este token. O que a gente vai fazer aqui então? Aqui a gente vai fazer, aqui eu acabei colocando no lugar errado, pessoal. Esse let aqui já é dentro do nosso interceptor. Deixa eu salvar aqui. Quando eu salvei, ele organizou. Então aqui é a chamada do nosso método, do intercept. E agora o meu token está aqui dentro, tá? Então, se eu não tiver algum token lá, então a gente vai criar um token. Para que seja um token, vai ser um token aleatório. Ele vai ficar armazenado no seu local storage. Então toda vez que você usar aquele mesmo browser, apontando para o mesmo... no caso, para o mesmo site, né, o seu site em produção ou seu site em desenvolvimento, ele vai estar apontando para esse token que a gente vai criar. E aí vamos fazer o seguinte aqui, vamos fazer um exercício. Eu vou abrir aqui o Developer Tools, vou abrir a aba Console e vou mostrar aqui como é que a gente vai gerar um token, tá? Então eu vou limpar aqui. O token eu vou fazer o seguinte, ó, a gente tem a classe math.random. Se eu rodar isso daqui, a cada vez que rodar ele vai trazer uma sequência aleatória de números. E aí eu vou poder adicionar um ponto toString 36, porque aí se eu rodar isso aqui agora, aí ele vai trazer também aleatoriamente uma string para mim. Ao invés de número, ele vai trazer misturado letra e número. E aí eu vou querer de tamanho 10. Então eu vou, além desse toString, eu vou fazer ponto substring. E aqui eu vou fazer de 2 a 12. Então aqui, ó, 2 a 12. Porque aí ele vai começar, ó, na posição 0, 1, 2. E vai até a posição 12. Então, se eu rodar isso daqui, a cada vez ele vai rodar um token e o tamanho desse token é lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele vai ter uma sequência de 10 caracteres misturando letras e números. Então não vai ser muito difícil de ocorrer de alguém ter um token igual. Não é impossível, claro, mas vai ser bem mais difícil. Lembrando que esta implementação que eu estou fazendo é uma implementação mais simples de token. Existe a implementação que você vai lá, faz o seu login com e-mail, senha, aí o back-end te manda um token, você adiciona um token. Então tem JSON Web Token, tem várias formas de serem feitas. Eu vou depois até mostrar um exemplo real aqui para vocês, para exemplificar isso. Então agora que a gente já tem este método aqui para a gente poder pegar um token, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui, ó, um método chamado private, né, chamado generateToken. E aqui eu vou retornar uma string. E aqui vai ser, ó, return essa sequência de comandos que a gente fez aqui para gerar um token. Então vamos deixar isso daqui separado do nosso código aqui do intercept. E aí eu vou fazer uma verificação simples, ó, if
Se não tiver o token, aí a gente vai fazer com que o nosso token seja igual a this.generateToken. Então, se tiver token, ele não vai entrar aqui. Se tiver token, ele não entra. Se não tiver token, ele vai gerar um token novo baseado no que a gente fez aqui e vai colocar para essa variável token. E aí, com isso em mãos, a gente vai fazer aqui, ó, a gente vai pegar uma request. A request vai ser igual a request.clone. Perceba que no nosso intercept ele tem aqui uma request e o next. E aí, se a gente for ver, ele roda sempre, né, return next handle, e ele coloca como parâmetro aqui a própria request. O que a gente vai fazer neste ponto, eu vou clonar essa request aqui, e aí nesse clone eu vou adicionar o authorization, o header authorization, e aí depois a request continua. Então, voltando aqui, eu vou fazer um clone. Vou abrir parênteses, vou abrir chaves. Aqui eu vou colocar, ó, set headers. E aí eu vou colocar authorization. E esse authorization vai receber este token que a gente acabou de fazer ali em cima. Então, desta forma aqui, pessoal, a gente já vai estar colocando um token aleatório a toda a requisição nossa. Uma vez que você começa a aplicação, o token não existe. E aí ele vai gerar um token e vai adicionar. Na segunda vez que a gente fizer uma request, ele já vai obter esse próprio token e vai enviar novamente. Então, vou salvar aqui tudo. Vou abrir aqui o terminal e vamos rodar o nosso projeto NGS. E agora eu vou rodar uma outra janela do terminal para rodar o nosso back-end, npm run backend. Agora o nosso back-end está no ar. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, deixa eu diminuir aqui. Então a gente tem aqui, olha só, vamos por partes. A gente tem, quando a gente abre o Developer Tools, deixa eu colocar o Developer Tools aqui embaixo, para poder ser mais claro para nós aqui. Dentro do Developer Tools, a gente tem uma aba chamada Application. Nessa aba Application, a gente tem aqui uma seção chamada Storage, ou seja, todo browser ele tem um storage. É como se fosse um banquinho que a gente pode usar. Então, nesse caso, a gente tem lá o Local Storage, tem o Session Storage, IndexDB e por aí vai. No caso, então, a gente está usando o Local Storage. Então, agora, quando eu rodar a minha aplicação, eu vou rodar ela aqui. Foi feita uma requisição para o back-end, só que no caso a gente não ligou ainda esse token aqui. Então, ó, se eu olhar o Local Storage, ele tem aqui, ó, HTTP Local Storage 4200. Quando eu clicar aqui, ele vai mostrar que está vazio, não tem nada. E aí, o que a gente vai ter que fazer aqui agora é ir lá no nosso Core Module. Então, vamos fazer isso agora. A gente vai no nosso Core Module. E nele eu vou ter que adicionar no provider também o nosso token interceptor. Então aqui, vamos lá. Provide HTTP interceptors. Vamos falar para usar a classe que a gente criou, que é a token interceptor. E aqui o multi, vamos colocar o true, porque a gente está tendo várias
vários providers aqui trabalhando tudo ao mesmo tempo, então são vários. Então agora eu vou salvar. E aí, vamos dar uma olhada agora no nosso projeto, se ele está fazendo o que a gente quer. Como a gente atualizou aqui e automaticamente ele já recarregou a página e não está aparecendo o token aqui, a gente vai ter que clicar com o botão direito colocar o botão direito em cima aqui da área da direita, onde tem o Key Value, e a gente vai em Refresh. Pessoal, vamos lá. Obviamente que não vai funcionar porque ficou faltando um pequeno detalhe aqui da minha parte. Eu peço desculpa para vocês. Então, olha só. Ele tentou pegar o item token. Se não tiver, então porque a gente tem que gerar um token e a gente tem que ir lá no nosso local storage e tem que set item. E aí nesse set item a gente vai setar no token o valor que a gente obteve aqui do token. Então, olha só, vamos de novo aqui nesse processo. Salvei, olha lá, até apareceu já. Se não tiver o token, se ele tentou pegar do local storage e não achou, eu tenho que gerar um token novo e gravar este token no local storage. E aí ele vai adicionar no nosso authorization e a próxima vez que uma requisição for feita, eu já vou conseguir pegar automaticamente o meu token do local storage. Então, voltando agora para a nossa aplicação, agora sim já está funcionando. Perceba que nessa primeira vez aqui, nessa primeira rodada, que eu não estou conseguindo aumentar a parte de baixo aqui, mas vamos lá. Eu rodei e ele foi e gerou o token para mim. Se eu for para outra página, o token permanece o mesmo. Então, qualquer mudança que eu fizer que está fazendo uma chamada para o back-end, o token vai permanecer. Por exemplo, se eu clicar com o botão direito em cima aqui do localhost 4200 e colocar em Clear, ele vai limpar o meu token. Se eu atualizar minha página novamente, um novo token vai ser criado para nós. Então, com isso a gente vê que o nosso projeto aqui está funcionando sem problema algum. E aí, pessoal, o que acontece? Como esse nosso back-end aqui é um back-end ao JSON Server, que é um back-end mais simples para nos ajudar, a gente não vai conseguir perceber nele esse token funcionar. Porque, na verdade, quando a gente está gravando lá em produção, se tiver duas pessoas ao mesmo tempo, as duas pessoas vão mexer na mesma lista. E o objetivo desse token é que cada um mexa na sua própria lista. O que vai diferenciar realmente é o valor desse token. E lembrando, toda vez que a gente limpa e atualiza, esse token ele acaba sendo atualizado aqui. E uma vez que esse token é armazenado, ele fica disponível sempre que você abrir o browser, a não ser que quando você fechar o seu browser, você pedir para limpar todo o seu histórico de cache e tudo mais. Vou mostrar para vocês numa outra aba do browser para ver se ele vai ter esse mesmo token. Então aqui eu tenho uma outra aba com Local Storage 4200. Vou abrir o Developer Tools aqui. E o Local Storage aqui para mim, ele não está mostrando nada, porque não tem ainda, eu não carreguei página nenhuma. Então aqui eu estou com um token com final U71. Se eu vier aqui agora e rodar, perceba que ele manteve o U71 aqui para nós. Olha só, ele manteve esse U71 para nós. Então o que acontece? Desde que vocês, quando forem acessar o site de produção, tiver um mesmo token, então isso daí vai permanecer para vocês. Vocês vão estar sempre vendo aqueles heróis lá. E o token aqui, pessoal, a gente pode dar um duplo clique e pode mudar também. Você pode colocar mais informações, menos, trocar alguma outra. Isso daqui é possível de ser feito. Tá? Eu teclei o ESC aqui para voltar ao que era. Então, se você quer ter um token específico seu,
Você pode abrir aqui no browser, colocar o Developer Tools, né, na aba Application, colocar um token e aí você vai ver apenas os seus heróis. Então, como eu falei, no caso nosso aqui, a gente não vai ver uma diferença, porque esse nosso back-end local, a gente não tem como colocar nele aqui essa opção. E aí a gente vai fazer então uma mudança aqui no nosso projeto. A gente vai, apenas para a gente poder fazer um teste aqui em desenvolvimento e também fazer umas novas modificações, a gente vai dar um pulo agora, pessoal, olha só. Vamos aqui na pasta environment.ts. Então eu quero que agora, ao invés de usar esse base URL, vamos pegar aqui um caminho de produção que a gente já vai fazer um acerto aqui, ó. Então eu vou copiar essa informação e aqui eu vou mostrar com calma, tá? Aqui eu vou duplicar essa linha, vou comentar. Vocês vão fazer uma substituição que é base URL, vai ter agora https://curso Tour of Heroes API.herokuapp.com/API. E eu quero também que vocês abram o environment.prod e ao invés de apontar para esse servidor aqui, que é o JSON Server em produção, a gente vai apontar também para esse curso Tour of Heroes API herokuapp.com/API. Então, quando a gente estiver agora em produção, a gente vai estar gravando efetivamente no banco de dados e a gente vai poder estar recuperando também essas informações. Isso que vai ser legal. Então agora você vai poder ter o seu específico gravado e podendo recuperar ele. Claro que cada um vai ter que ter o seu token, senão uma pessoa vai poder alterar a de outra. Então, em desenvolvimento eu coloquei também para apontar para lá, porque o objetivo nosso aqui é que a gente consiga, tanto em desenvolvimento quanto em produção, ter o mesmo resultado, para a gente poder ver isso daí funcionando. Então eu vou salvar todas essas informações. Vamos voltar para essa página aqui. E aí o que acontece aqui? Olha, quando eu fiz essa atualização, a minha lista de heroes aqui, ela está vazia. Eu vou até abrir o meu browser aqui. Eu vou mandar limpar esse token, tanto aqui quanto aqui. Aqui eu acho que ele já até, ó, quando eu limpo de lá, ele já limpa daqui também. Então eu vou fechar essa aba aqui. Então a partir de agora, ele vai gerar um token novo aqui. Então agora eu vou atualizar a página. Ele já gerou o token, só que eu não tenho herói nenhum, porque agora é sempre vinculado com o meu token. Então vamos criar um herói novo aqui. Vamos lá, vamos colocar aqui, por exemplo, Thor. Vamos colocar Hulk. Pantera Negra. Mulher Maravilha. Acho que isso aqui já dá pra gente mais um aqui, então. Capitão América. Então eu criei aqui 5 heróis, porque agora eu consigo também mostrar 4 aqui. Então, o que é interessante é isso, pessoal. Quando a gente fez essa criação agora, ele vai estar mostrando exatamente, gravando em produção, esses heróis que a gente acabou de colocar. E a diferença também é que esse back-end que eu fiz, ele está trazendo em ordem alfabética. Então tudo que a gente criar aqui ou fazer uma alteração, por exemplo, se eu pegar o Hulk aqui e colocar a letra W no início, o Hulk já vai lá para o final. Ele vai lá para o final aqui
da lista, né? E aí ele vai mostrar aqui tudo que foi criado, no caso aqui com o ID específico. E aí o que eu quero mostrar para vocês também agora, que é um ponto importante, como eu falei, o meu back-end aqui ele tem também uma diferença. Então, para que a gente consiga ver as mensagens de erro exatamente aqui, eu vou mostrar para vocês algumas alterações que a gente vai fazer aqui para poder mostrar isso. Deixa eu fechar aqui todas as abas. E aí, pessoal, vamos abrir aqui dentro do nosso módulo Heroes. A gente tem aqui Components e a gente tem o Hero Detail. Neste Hero Detail, a gente vai abrir o Component. E aqui a gente tem o nosso formulário. A gente tem aqui uma informação, né? O Validators, né? A gente colocou aqui que ele é obrigatório e o tamanho mínimo 3. Somente como exemplo, tá, pessoal? Eu vou tirar essa informação, depois a gente vai voltar ao que estava antes. Então aqui eu não estou brigando mais nada. Eu posso até tirar, vou deixar só assim. Vou salvar. E aí, perceba que se eu tentar criar um herói novo vazio, olha só o que aconteceu. O meu back-end ele fez um retorno dizendo, ó, código 422, só que ele mostrou uma mensagem aqui, ó, unprocessable entity. Então, essa daqui não é uma mensagem legal de ser mostrada para o usuário. Então, eu vou abrir de novo aqui o Developer Tools. A gente vai vir em console. E em console, a gente vai ver aqui qual foi o erro que aconteceu. Então, o que ele está mostrando aqui? Ó? Deixa eu rodar de novo esse create. Então, ele está mostrando lá o erro, né? Error code 422. Não é um processable entity. E a gente tem uma forma aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no... Deixa eu dar uma olhada aqui em network. Olha só, em network, ele mostra aqui, ó, name can't be blank. Então, essa informação, ela tá vindo para nós, para a gente poder saber o que a gente pode fazer. Só que o que acontece? Vamos fazer o seguinte aqui também. A gente tem o token interceptor. Então, vamos abrir o error interceptor, né? A gente tem aqui, ó, HTTP error interceptor. Nesse HTTP error interceptor, a gente vai fazer o seguinte, vamos mostrar a mensagem que ocorreu no console, para que a gente possa ver como que a gente vai tratar isso. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, ó, console.log err. Vamos salvar. Então eu vou tentar criar um herói novamente, vou clicar aqui na aba console, vou tentar criar. E aí, olha só, ele colocou aqui no console como que veio o erro para nós. Então o erro veio dessa forma, ó, ele veio aqui. Dentro de error, ele está mostrando aqui um array. E aqui ele mostra também as mensagens. Então, por que apareceu aquela mensagem estranha aqui para nós? Ó, apareceu a mensagem dessa forma. Por quê? Ele veio primeiro aqui e perguntou, né, se o error... Então, o erro, que é esse cara aqui, que é HTTP error response. Se ele tiver um erro do tipo error event, ele vai mostrar uma mensagem dessa forma. Caso contrário, ele vai mostrar error code, então ele vai pegar o status, que é o 422, e a mensagem ele vai mostrar message. E a mensagem aqui não está uma mensagem legal. Só que o meu back-end, ele mostrou uma mensagem mais amigável. Ele colocou, ó, name can't be blank. Então o que a gente vai fazer aqui para que isso possa ser exibido? Vamos aqui, ó, adicionar uma opção a mais aqui, ó. Eu vou colocar, ó, else if. E aí ele está vindo aqui como um array, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, ó.
eu vou colocar array.isArray, aí eu vou passar err.error. Então eu estou perguntando para ele se o error, se esse error aqui, ó, ele é um array, e a gente vai ter que verificar também se ele está diferente de vazio. E o erro err.error.length. Então, se ele for maior, se ele for 0, ele vai negar aqui. Então, se ele tiver um item, 2, então ele vai entrar dentro do if que a gente está criando aqui agora. Aí eu vou fazer com que o error message vai ser igual. Vamos colocar aqui então crase. Opa! Aqui a gente vai colocar ó, error. Vamos colocar $chave err.error. Vou pegar o primeiro item do array então. E aqui, vamos voltar ao que estava antes aqui na outra linha. Vou salvar essa informação. E agora, olha só, se eu tentar criar um herói vazio, ele mostra agora lá, error, name can't be blank. Então é uma forma melhor da gente poder estar exibindo essas informações. E já que a gente conseguiu mostrar isso daqui baseado no back-end que está criado, aqui no Hero Detail eu vou voltar, Ctrl Z, vou voltar ao que estava antes, salvar, que agora eu não preciso mais. E aí que a gente tem que perceber, pessoal, é a importância do front-end nesse caso. Ao invés de eu mandar para o back-end algo que eu sei que vai dar um erro, por exemplo, mandar o nome do herói vazio, então a gente vai ter um gasto lá, né? A gente vai ter que ter uma requisição para o back-end vai fazer uma verificação, vai voltar para o front-end essa informação. Então o poder do front-end é a gente fazer as validações todas aqui, porque a gente deixa de fazer requisição desnecessária. Então agora ele vai verificar no front-end se o nome do hero está preenchido, para aí sim ele mandar uma requisição para o back-end. Então a gente começa a fazer poupar recursos desnecessários. E o que eu vou fazer aqui agora, só também para a gente poder melhorar a nossa mensagem de erro, eu vou abrir o Token Interceptor, porque o meu back-end ele vai dar um erro se eu não tiver um token adicionado. Então eu vou comentar esse trecho aqui, onde eu estou adicionando o token no authorization, no header, eu vou comentar esse trecho. E aí o que acontece? Quando eu fizer uma requisição aqui, ele vai mostrar também uma mensagem para nós. Só que essa mensagem também, olha só, ela não está legal. A forma que ela mostrou aqui para nós não está bacana. Deixa eu mostrar aqui como que a gente vai poder pegar esse erro aqui. Então, nesse caso específico, o meu back-end está trazendo, dentro de error, ele está trazendo um outro item aqui, um atributo chamado errors. E aí aqui ele está mostrando a mensagem que a gente quer que seja, que apareça para o usuário. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui para o HTTP error e a gente vai adicionar mais uma entrada aqui para que exiba da maneira correta. Então nesse caso aqui a gente vai fazer um outro if, else, if, e aqui a gente vai colocar err.error.errors, ou seja, se aqui é o err, se ele tiver dentro dele o error e dentro do erro tiver o errors, aí é ele que a gente vai mostrar então na nossa mensagem. Então vamos fazer isso daqui agora. Ó, a gente vai abrir aqui, error message vai ser igual. Vamos colocar a crase error, $chave
err.error.errors. E aqui eu volto o else final caso não entre em nenhum ponto desse. Então, qualquer projeto que a gente for fazer, a gente vai ter um back-end, vai depender de como esse back-end exibe as mensagens. Então a gente vai sempre incrementando aqui para que seja aderente com o nosso back-end. Então agora, se a gente olhar a mensagem que vai exibir aqui, olha só, agora ele vai mostrar Provide an authorization had to identify yourself. Anyone with at least 10 caracteres. Então, a mensagem agora é uma mensagem amigável para o nosso usuário, para que ele possa resolver caso seja problema com ele, né? Então, a gente fica dessa forma com uma maneira bem melhor. E um ponto também que eu acho importante, esse console log que a gente colocou aqui, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar ele, ó, if not environment.production, ou seja, se a gente não estiver em produção, aí sim a gente vai mostrar esse console log, porque se tiver em produção, não é legal que essa mensagem seja exibida para o nosso usuário caso ele abra o Developer Tools. Então a gente faz com que essa mensagem vai aparecer só em tempo de desenvolvimento, que é onde a gente está mexendo. Então com isso, agora a gente vai ter que voltar aqui no token interceptor. Eu tinha feito um comentário aqui para forçar um erro, então agora eu vou voltar, Ctrl Z, voltou tudo aqui ao que estava antes. Então agora ele está gerando lá o token e está mostrando as informações devidamente. E aí, pessoal, quero aproveitar aqui para vocês e mostrar um projeto real que eu tenho. Nesse projeto real, o que acontece aqui? Ó, eu tenho na minha pasta pp, eu tenho uma pasta auth, dentro dela eu tenho uma pasta interceptors e aqui eu tenho o token interceptor. Esse projeto real eu tenho, lógico, um e-mail, uma senha. Quando eu mando para o back-end, ele retorna para mim um token. E olha só como é que foi feita a implementação, só para vocês entenderem que não vai mudar muito do que a gente acabou de fazer. O meu token interceptor, nesse caso, eu estou pegando, ele tem na verdade, são 3 itens que tem que estar no header. Um deles é o Access Token, o outro se chama Client e o outro se chama UID. Então eu estou pegando eles todos do Local Storage. E aí eu faço aqui uma verificação. Se tiver o token, o client e o ID, ele coloca lá no clone, no header. Então ele adiciona esses 3 itens aqui no meu header. E aqui, uma vez adicionando, ele vai vai jogar essa requisição lá para o meu back-end. Só que pode acontecer desse primeiro caso, né? Quando eu for fazer o login, nesse ponto do login eu não tenho nada disso aqui preenchido, então ele não vai colocar nada no meu header. Só que depois que eu fizer o login, eu estou vindo aqui no meu request, né, que eu estou enviando o request para o meu back-end, e aqui eu faço um pipe. E nesse pipe eu estou verificando se o que veio de resposta, né, ele é um HTTP response. Então eu estou pegando o que o meu back-end retorna após um login, por exemplo, e aí eu chamo um método aqui chamado set headers in local storage. E eu pego aqui todos os headers retornados pelo meu back-end. E aí eu seto neles o Access Token, Client e o ID, caso eles existam. Então aqui eu faço uma verificação se ele tem no meu header essas informações, e tendo essas informações eu estou setando elas no meu local storage. E aí uma próxima requisição ele vai mostrar normalmente. Então imagina lá, eu vou fazer um login, ele vai me trazer essas informações, eu seto elas no meu local storage. Quando eu vou mostrar, por exemplo, um dashboard, que é a tela seguinte,
ele já vai ter condições de obter essas informações, né, de Access Token, Client e UID, pegando do meu local storage, e aí ele coloca no meu header. Então, se vocês perceberem aqui de um site real, ele não muda muito do que a gente fez, só que esse daqui eu tenho um login e senha, e no nosso, por ser algo mais simples, ele não tem esse esquema de login e senha. Então, pessoal, essa aqui foi uma aula muito importante para vocês saberem como a gente adiciona um token. E aqui eu coloquei no nosso environment, eu coloquei então para a gente agora usar tanto em desenvolvimento quanto em produção essa URL, tá? Essa URL aqui, que é a URL de um back-end em produção, e não tem problema algum vocês usarem ela tanto em desenvolvimento quanto em produção. A única diferença é que quando vocês colocarem aqui a URL de produção de vocês, o token a ser gerado vai ser diferente, tá? Então aqui eu vou poder também tirar essa informação, eu vou deixar realmente, tanto em desenvolvimento quanto em produção, esse token, essa URL de um projeto real. Então vou salvar todas essas informações. Era isso que eu tinha que mostrar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo. Um forte abraço.